eu quero compartilhar com vocês uma reflexão pequena sobre um assunto que eu falei assim, muito rapidamente com o Anderson Paes, hoje à tarde. É um assunto que eu julgo que é tremendamente relevante para o nosso tempo. Embora simples e pequeno. Mas eu acho que seria legal ter essa introdução, né? Os irmãos até botaram aqui câmera, luz e microfone. Só falta ação agora. Porque acho que é até legal também documentar, registrar. Pode ser até também um assunto para vocês conversarem nas casas. Porque eu julgo que ele é pontual, ele é pertinente, ele é para os nossos dias, para o nosso tempo. Eu usaria um texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Obrigado, querido. Tem um chão mesmo. Quando ele, no capítulo de número 2, né, ele está se referindo a Timóteo. Ele está se referindo a Timóteo, que ele esperava mandar Timóteo a estar com os irmãos. Ele fala isso no versículo 19. Versículo 20, ele diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E ele diz assim: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho. E ele faz uma analogia muito interessante. Ele serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Eu usei essa frase para o Anderson, dizendo: Anderson, se a gente estiver numa reunião hoje e falar que alguém serve como filho ao Pai, é possível que isso não faça sentido na cabeça de muita gente. Por quê? Porque a nossa cultura, a nossa sociedade, ela não considera que o filho serve ao pai. Nós estamos num tempo onde os pais servem aos filhos. Simplesmente isso. Servem todo o tempo, né? E os filhos cobram isso, os pais esperam isso e cobram. E quando um pai não serve o filho, parece que o pai está até reprovado ou não cumpriu o seu propósito. É muito difícil você dizer, como Paulo, né? Ele usa essa figura, ele serviu o Evangelho junto comigo como um filho serviu ao pai. Assim, e naturalmente a igreja lá entendeu claramente que tipo de serviço era aquele. Excelente, não era de um escravo, né? Era por amor, era algo assim totalmente entregado. Mas, por que eu usei essa conversa com pais? Para fazer referência a um tempo que eu conheci, vivi, provei na igreja ainda, quando os irmãos nos procuravam não apenas para comer, para ser servido. Os discípulos, quando pediam cobertura, quando eles pediam discipulado, eles também tinham um entendimento de serviço. Eles se apresentavam para ser cooperador, não apenas um consumidor, era cooperador. Eu sou de um tempo que quando os irmãos pediam discipulado, eles não pediam buscando alguém que servisse eles o tempo inteiro. Eles se apresentavam como assim: me forma que eu quero trabalhar contigo, me confronta, me ajuda, porque eu preciso servir ao Evangelho também, junto contigo. Então os irmãos tinham essa visão assim, muito clara. Então eles vinham, recebiam, mas não vinham só para receber, eles davam também. Eles vinham como cooperadores. Eu penso que nesse tempo nasceram muitos pais nas casas, nas igrejas que estavam nos lares. Por quê? Porque os irmãos tinham uma disposição de servir. Claro, nem todos eram perfeitos, porque não tem esse pai perfeito, ninguém é perfeito. A gente fica, às vezes, peneirando muito e acaba não tendo ninguém que cuide de alguém. Mas eu penso que a essência que movia esses irmãos é que tinha realmente valor. E tem valor ainda. Qual era a essência? Eles queriam servir.
a maioria desses irmãos vieram para servir. Hoje, parece que servir, esse verbo, essa palavra está relacionada apenas àquele que lidera, àquele que cuida. Olha, irmãos, dificilmente nós vamos fazer com que todos os membros do corpo trabalhem se nós mesmos olhamos para os irmãos e não os encontramos aptos, suficientes ou capazes. Dificilmente. Dificilmente a gente vai ativar aqueles irmãos que têm um talento só, quando a gente pensa e acha que quem resolve tudo é o que tem 5 talentos. É o mais capaz, é a boca. Porque a boca fala, a boca bebe, a boca come, a boca ri, a boca faz... Na boca da mulher acho que é até mais completa, né? Tem mais coisa. A boca beija também. Então todo mundo quer ser boca. Porque acho que a boca é a boca. Né? Ninguém quer ser dedinho midinho. Dedinho midinho, o cara quer ser boca. Acho que até isso que aconteceu na igreja de Corinto, quando Paulo estava arrumando lá a questão dos dons. Os caras queriam ser aquilo que tinha mais visibilidade, mais evidência, que recebia mais atenção. Né? Então ninguém queria ser dedinho midinho, todo mundo queria ser boca. Boca ou outro órgão que aparece, que é tenso, né? Que é evidente. Então Paulo corrige isso tudo dizendo que todos nós somos membros do corpo. Mas de fato, o que eu percebo na vida da igreja hoje é assim, nós temos um monte de gente de um talento, ou que é filhinho, que chega, se aproxima só para receber, e tem um monte de gente, de pai, que acha que o papel dele mesmo é ficar dando. E às vezes até, não apenas dando, fazendo o trabalho do filho. Fazendo aquilo que o filho é que tem que fazer. Né? Eu já faz muito tempo mesmo, que eu não vejo criança arrumando seus brinquedos. Eu vim numa viagem agora de Minas Gerais, na cidade de Cataguás, e eu vi a criancinha derramar todos os seus brinquedos no chão. Todos os seus brinquedos no chão. Depois a criancinha foi lá e catou tudo. Bogou o saquinho dela. E ela, depois derramou um quebra-cabeça gigantesco lá, montou, depois guardou tudo no saquinho. Faz muito tempo que eu não vejo isso. Porque a maioria das vezes hoje o pai derrama, a mãe derrama, a mãe que faz isso, né? A mãe derrama, a mãe recolhe. A mãe que faz o trabalho do filho. Ela não ensina o filho. Ela não diz você tem responsabilidade. Ela não compartilha. Entendeu? E trazendo isso para o meio da igreja, é assim que a gente tem se comportado também. Eu até creio que muito dessa debilidade e dessa deficiência da igreja, do corpo, é porque nós não exercitamos todos os membros. A gente fica pensando que a edificação do corpo de Cristo compete aos apóstolos, aos profetas, aos evangelistas, pastores e mestres. Quando citamos por muitos anos Efésios 4, de 11 a 16, lembrando a igreja que a igreja ela é edificada quando todos os santos põem a mão na massa. A edificação da igreja passa pelo serviço de todos os santos. Então não tem santo novinho, nem santo velhinho, nem santo fraquinho, nem santo débilzinho. Todos os santos precisam trabalhar. Todos precisam servir. Servir no serviço comum, aquilo que é comum na oração, na proclamação de Jesus, no testemunho de Jesus, e também servir com aquele dom que só Deus deu para ele, específico. Ainda que seja um dom aparentemente para muitos insignificante. Eu citei uma história outro dia num grupo de liderança assim. Uma noite anterior à reunião do grupo de líderes, eu ouvi uma irmã falando que uma determinada mulher cristã estava saindo do trabalho para atender a casa, a família, mas ela não sabia cozinhar. Ela estava desesperada porque ela não sabia cozinhar e pior, o marido detestava a comida dela. E ela estava pensando em arrumar uma empregada para fazer isso. E eu pensando, meu Deus, quantas mulheres são excelentes na cozinha, e mães. Tem um dom de Deus assim de cozinhar, de criar, de inventar. Né? Quantas têm esse poder? E quantas podem compartilhar esse dom, não apenas servindo. A mesa na igreja que está naquela casa, que vai ficar até uma igrejinha mais gordinha, possivelmente, se não vigiar, mas também servindo como um professor,
como ensinando, né? Eu estava comentando isso naquela reunião que ganhou o título de Instruções para as Professoras do Bem. Estava falando dessas coisas, da mais velha ensinar a mais nova. Porque essa reunião que eu fiz das instruções para as professoras do bem, eu não ia fazer com irmãs novas. Minha intenção é só pegar as mais maduras. Por quê? Porque as mais maduras, no nosso contexto, estão ficando vovó. E quando fica vovó, a gente perde a vovó. Porque ela começa a viver para o netinho. Ela se volta para os netos e acaba e some. E aquela mulher que tinha um potencial tremendo de ensino, coisa e tal, a gente perde. Eu comecei a fazer conta, eu falei, onde é que estão as irmãs maduras? Tudo mentira com os netos. Com a casa, movido para a filha, numa outra dimensão. E eu falei, meu Deus, como ele está perdendo. Então, minha intenção era convocar as maduras para falar. Mas aí alguém disse, não, leva todo mundo, leva as novas também. Aí chegamos lá, tinha umas cerca de 300 irmãs juntas para ouvir aquele tema. Mas durante aquela semana eu fui juntando e ouvindo várias coisas que me despertaram, sabe? E uma das coisas foi essa. Uma coisa tão simples, né? Cozinhar. Que até homem aprende. Veja que coisa. Tem um homem cozinheiro aí que é excelente cozinheiro. Então o homem aprende esse negócio. A mulher pode ensinar a outra a fazer coisa boa, né? Abençoar. Quanta coisa pode ser compartilhada. Mas eu penso que essa conversa, essa expressão de Paulo, serviu junto comigo o Evangelho como um filho ao Pai, é uma coisa que a gente poderia resgatar nesses dias. Trazendo consciência a cada irmão, no grupo pequeno, na igreja, de que ele precisa servir. Ele não é filho porque está ali procurando alguém que sirva ele melhor. Porque é isso, inclusive, que move várias pessoas na igreja. Discipulado, muitas vezes escolhido assim, quem é que vai me dar melhor? Onde é que eu como melhor? Com quem que eu como melhor aqui? É com fulano, então é para lá que eu vou. Então, o que move a escolha do discipulado não é serviço, é com quem eu como melhor. Deu para entender o que eu estou dizendo? Não. Não é assim, quem precisa de ajuda? Ah, tem irmão lá em Santa Francisco, é lá que eu vou ajudar. Não é assim não. É onde é que eu vou comer, quem prega melhor, quem serve melhor, quem visita mais, é aqui que eu vou ficar. Então esse espírito consumista, né, de filho que não entende que filho também serve. Que filho também serve. E que isso precisa ser restaurado entre nós, em nome de Jesus. Oxalá os discípulos, ao procurarem discipuladores, fossem movidos pelo serviço. Diz assim, com quem eu posso somar aqui, né? Onde eu vou trabalhar melhor, onde eu vou servir, ajudar. Eu tenho para dar, porque a Escritura diz, e Paulo diz isso aos Coríntios, quando a gente se reúne, a gente tem o que dar. Um traz salmo, outro traz hino, outro traz palavra, cada um tem. Todo mundo tem na hora que se reúne, na hora que se ajunta, na hora que se encontra. Todo mundo tem. Amém? Então essa palavra eu queria deixar com você assim, antes da gente repartir. Resgata isso, amado, em nome de Deus. Resgata no teu coração primeiro e depois semeia no meio dos irmãos. Muda esse conceito. Eu vou terminar assim. Acho que tem um texto que vai ajudar a fortalecer essa verdade no teu coração. Outro dia eu estava numa reunião de líderes lá em Padre Miguel e eu fiz menção a Mateus 10, quando Jesus ele chama os discípulos e fala assim, rogai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores. Todo mundo lembra dessa passagem. Mas eu pergunto, em que contexto Jesus falou isso? A maioria ficou lá debatendo e tal. Acho que alguém lembrou. O contexto foi o seguinte. Jesus, vendo as multidões, assim está escrito, ele vendo as multidões, se compadeceu delas. Porque parecia um bando de ovelhas sem pastor. Veja bem, ele não olhou os discípulos, ele olhou as multidões. Hoje, quando o cara chega num grupo, uma igreja na casa, que tem lá 10 pessoas, ele fica assim, me manda alguém para me ajudar a cuidar dessas 10. É um equívoco. Os teus ajudantes são esses 10. Não sei se você entende. Os teus ajudantes são esses 10 que você tem na tua casa. Para atender o quê? As multidões que estão sem pastor. Entendeu? Jesus não pediu ajuda para cuidar dos 70. Nem dos 12. Ele pediu ajuda para cuidar das multidões. Ele queria pastor para as multidões. Ele não queria pastor para aquele grupo.
aquele grupo ali eram os cooperadores dele. Tanto que ele orou ao Pai, passou aquela noite inteira orando, é o texto que diz que ele passou a noite inteira orando. Quando desceu do monte, separou 12 para estar com ele. Separou 12 para estar mais perto dele. Então, e esses 12 que possivelmente oraram também, foram a resposta da oração que fizeram. Eles oraram, estimulados por Jesus, por ceifeiro. A palavra ceifeiro pode ser pastor também. Eu gosto mais da tradução que fala ceifeiro, não trabalhador. Porque um é o que ceifa, um é o que semeia. Porque o trabalho de semeador é mais simples. Eu não estou dizendo que é mais fácil, estou dizendo que é mais simples. É assim, um homem pode semear um campo enorme. Um só. Mas ceifar não. Para ceifar tem que ser mais homens. Então, assim, para você semear uma cidade, agora a gente vai a Porto da Folha, se Deus quiser, em julho, lá no Sergipe, no Alto Sertão. A gente espera semear aquela cidade inteira. Tem 27 mil habitantes. Talvez em 30 dias a gente consiga bater lá todas as casas lá e semear aquelas famílias inteiras. Mas não é a mesma coisa que ceifar. A hora que se converter 1, 2, 3, aí vão precisar de trabalhadores. Porque a colheita nunca é igual à semeadura. Então Jesus está pedindo ceifeiro. Jesus está rogando por pastores. Ele falou assim, rogai ao Senhor da Seara para que mande pastores para colher esse campo que está branco, que já foi inclusive semeado, que está semeado. É hora de colher. Então, a hora de colher, o desafio é maior. Precisa de mais trabalhadores, porque a gente sabe disso. Pastorear não é fazer reunião. Fazer reunião, a gente pode botar um salão para 1.000 pessoas, como lá no sítio, ou outros lugares que tem lugar para até 30 mil pessoas. Isso não é pastorear. Fazer uma grande reunião é uma coisa e pastorear pessoas é outra coisa. Então, quando a gente fala de pastorear, a gente está falando de ir, de cuidar, de conhecer, de se relacionar, e isso precisa de gente. Precisa de muita gente. Talvez o cara de 5 talentos lá, ele seja excelente para fazer uma reunião para 100 mil pessoas. Cruza, cabeceia, né? O que mais? Bate córner, dribla, faz tudo. Mas para pastorear, ele não é suficiente. Para edificar o corpo, tampouco. A edificação do corpo depende de cada membro do corpo ativo. Está escrito. Amém? Está escrito. É assim que nós precisamos ver. Isso eu queria deixar no coração de vocês, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo desperte cada coração aqui para ver os seus cooperadores e também, meus irmãos, para que a gente possa, de verdade, despertar filhos que servem. Filhos que servem. Vou começar a formar algumas frases aqui. Paulo usou professoras do bem, as mestras do bem. Outra expressão que a gente podia dizer, filhos que servem. Filhos que servem. Não é filhos que consomem apenas, que servem. Está fechado? Em nome de Jesus.